Fala galera da Game Boy RS, bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Hoje a gente vai trazer um vídeo do deck Profile de Sylvan, um dos meus decks preferidos. Eu estou com um semi-suporte aqui para vídeos, então ele vai ficar balançando para que eu possa mexer as minhas mãos e possa mostrar com clareza as cartas para vocês. Então se ficar meio estranho, me desculpem, eu vou tentar arrumar isso no futuro, beleza? Vamos começar então com os monstros aqui do deck de Sylvan. Começando com o Sylvan Harmfree. O Sylvan Harmfree, ele é um monstro interessante, porém com nível alto. Então eu utilizo só um, porque se ele estiver na sua mão no início do game, é um dead hand. Eu utilizo mais ele para fazer o combo de Lone Fire, ou seja, com o Lone Fire, traz ele para o campo, ativa o seu efeito e segue o baile. Outro motivo para eu utilizar só um dele é que o efeito de Excavate dele não é muito bom, então o único efeito interessante dele é quando ele está em campo. Lembrando que os Sylvans têm dois tipos de efeitos quando estão no campo, seja por invocação ou o efeito de trigger, ou você pode também utilizar os efeitos de Excavate, que é quando eles são mandados do topo do deck para o cemitério. Eu uso 2 Sequoia. Muita gente utiliza 3 Sequoias porque ele se invoca especialmente quando uma carta é escavada, então ele é bom estar na sua mão inicial. Porém, o seu efeito de Excavate não é muito bom e eu utilizo ele mais para poder dar essa Special Summon. Utilizo também um Guard Oak, vamos ver se foca aqui a imagem. Isso aí. Eu utilizo um Guard Oak porque o Guard Oak ele é feito só para utilizar o seu combo inicial, ou seja, você começa com uma Lone Fire, invoca ele no campo, ele ativa o efeito da Excavate de 3 cartas do topo do seu deck, então é para isso que ele serve, para o combo inicial mesmo. Um Lotus Vein. O Lotus Vein ele é muito interessante para mid-late game, tanto porque ele renova suas cartas do seu deck, quanto utiliza o campo do seu oponente para dar Excavates, ou seja, quando ele está em campo, você ativa o efeito de Excavate dele, para cada carta no campo do seu oponente você vai dar um Excavate, ou seja, se ele tem 5 monstros, você dá 5 Excavate e assim por diante. E o efeito dele, quando ele é escavado, retorna as cartas do seu cemitério para o deck, o que é muito interessante. Utilizo um Sylvan Blade Defender. O Blade Defender ele é mais um escape para você poder descartar cartas, ou seja, quando ele é escavado ele volta para sua mão. Você pode utilizar o efeito, digamos, dos cenouros para descartar ele, para invocar os cenouros do seu cemitério. Então ele serve mais para isso, ele é um descarte para cartas de efeito, assim como a XYZ e o campo. Utilizo 2 Martial Leafs. Os Martial Leafs eu só utilizo 2 porque monstros atualmente não podem ser destruídos por efeitos vídeo Dragoons, né? Então o efeito dele é mais para enfrentar decks for fans. É um deck mais é um efeito mais simples, mais básico, então vai ser muito pouco utilizado nesse deck, mas usado para enfrentar os forfãs, como eu disse antes, e eu prefiro mais utilizar o efeito de destruição de cartas do que de invocar ele para o campo para ativar o seu Excavate. Então eu só utilizo 2 para poder utilizar o Excavate. Uso também 2 Mushroom. Mushroom segue a mesma ideia do Komushu. Eu não quero ter ele na minha mão, porque efeito de flip atualmente é muito difícil de ser utilizado, a não ser que você seja um Shadow, e a descarga acabou de dar aqui na casa, então vai dar um barulhinho aí. Utilizo 3 Pixpear. Pixpear é muito importante nesse deck, porque quando ele é escavado você vai invocar um planta de nível 4 ou menor do seu cemitério para o campo, ou seja, você ativa o efeito da Lone Fire, tributa a Lone Fire, invoca um monstro de level alto como o Harmfree. Harmfree vai ativar o seu efeito. Se for uma Beans que esteja no seu top do deck, você vai mandar a Beans para o cemitério, trazer a Lone Fire de volta e ainda puxar uma carta. É muito importante essa carta ter no deck, principalmente 3, porque ela faz essa renovação de campo, né? Eu uso 2 Princess Sprout. A Princess Sprout é importante para fazer o regen de campo. Sempre que ela é escavada, você invoca ela com um nível modulado, ou seja, ela é utilizada para fazer Synchro e XYZ. Também eu utilizo 2
Cherub Sprout. O Cherub Sprout é importante porque ele invoca todos os level 1 do seu deck, que sejam do tipo planta, né? Tanto a Princess Sprout, quanto o Beans, quanto as outras cartas que eu ainda vou mostrar desse deck, que seriam Copy Plant e Spore. Eu utilizo 2 Cenouros. Cenouros também é importante para Backhole. Você manda ele para o seu cemitério, que é onde você quer ele, e ativa os seus efeitos de descarte para trazer ele para o campo para fazer um campo maior. Utilizo também 3 Lonefire Blossom. Lonefire Blossom muito importante nesse deck. Você vai tributar ela para invocar qualquer planta do deck, então o deck inteiro, né? Uso também 2 Amante das Rosas. Amante das Rosas tem um efeito muito importante de se banir do cemitério para poder invocar especialmente uma planta da sua mão que não poderá ser alvo de traps até o final do turno. Muito importante também para dar um OTK ou para uma continuação de jogada. Uso um Spore, se banir do cemitério uma outra planta para invocar ele especialmente com o level modulado. Ele é um tuner, então para fazer um synchro é muito importante. Uso também um Copy Plant. Copy Plant ridículo, modulo level, faz um XYZ rank alto, então é para isso que serve o Copy Plant. Esses foram os monstros, agora a gente vai para as mágicas. Para as mágicas eu utilizo um Resoning ridículo nesse deck. Você ativa o nível e o seu oponente escolhe, né, de 1 a 12. Se acertar, a carta é escalada, senão ela entra Special Summon no campo. Então só tem coisa boa ativando o Resoning, né? Você pode ativar tanto o efeito de Excavate quanto invocar uma carta boa para o campo. Resoning é só vitória. Uso um Mark of Rose. Mark of Rose, você bane uma planta do seu cemitério e toma o controle do monstro oponente. Muito importante. Uso também uma Terraforming ridícula. Você utiliza, né? Por isso que tá limitada. Traz o campo que é muito forte. Uso 3 Sylvan Charity. Você puxa 3 cartas e manda 2. Uma dessas 2 tem que ser um Sylvan. É tipo como é que é o nome em português? Caridosa, alguma coisa assim, graciosa. Caridade graciosa, eu acho que é isso. Que você puxa 3 e volta 2. 3 Monte Silvânia, o carta campo, que é muito importante. Você descarta uma carta, você escolhe a carta que você vai colocar no topo do seu deck, ou seja, você pode colocar o Beans no topo do seu deck e fazer o combo. Sempre no final do turno do seu oponente, você dá um Excavate e pode preparar um campo, né, com uma Marshall Leaf ou com Mushu para o final do turno do seu oponente. Para as traps, um Sylvan Blessing, invoca especialmente um Sylvan, importante. Uso 3 Call of the Hunted para trazer a Lonefire Blossom de volta para o campo, importante. E para finalizar, uma Solemn Warning para negar Summon. Esses foram as mágicas e as traps. E agora a gente vai para o Extra Deck. A gente utiliza um Alcei, modula level, ativa o efeito, volta as cartas do campo do oponente para a mão. Uma Oreia ridícula, o efeito dela é de voltar as cartas do campo para a mão. O efeito de Excavate, se absurdo. Ela é incrível, acho que é a melhor XYZ desse deck. Um Red Eyes, só para ficar dando burn no seu oponente. Um Silent Honor Arc e um Daigusto Emerald. O Daigusto Emerald é para voltar as cartas do seu deck, do seu cemitério para o deck. Utilizo um Stardust Warrior, né? Negação de summon, importante. Esse deck dá para fazer bastante synchro. Uso um Red Scarlet, destruição de monstros do campo. Um Stardust, negação de destruição. Black Rose Dragon, além do efeito de destruição de todas as cartas, se bane uma planta e muda a posição de batalha de um monstro do seu oponente que está em defesa e 0 ataque. Um Brionac, efeito roubado. Um Coral Dragon, que também é tuner, então você pode utilizá-lo para fazer o Stardust Warrior. Um Jet Warrior, que você precisa para poder ativar o efeito secundário de Stardust. Um Ally of Justice Catastor, destruição, ridículo.
um Phonon Pulse Dragon, modulação de level para poder invocar o Stardust Warrior, e para finalizar, Aromange Seraphim. Então, essa carta não tem nem o que falar, né? Você faz o combo com 2 cartas, ativa o efeito dela, ela vai funcionar que nem uma Lone Fire Blossom, vai invocar uma do seu deck e, consequentemente, vai fazer o seu deck rodar. Era isso, galera. Esse foi o deck de Sylvan. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar postar com mais frequência aqui no canal. Não prometo nada, porque sempre que eu falo isso eu acabo postando tipo de 2 em 3 meses. Então era isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.